Graça e paz, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha agora ser com todos em nome do Senhor Jesus. A palavra que hoje eu quero trazer é: Deus livra porque Ele é o bom pastor. Eu gostaria de ler aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 até o 36. Diz assim, ó: E Davi disse a Saul: O teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele e o feri, e livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba e o feri e o matei. Só esses dois versículos aqui já é suficiente, né? Nós vemos aqui que o rei Davi, quem era o rei Davi nessa ocasião? Ele era um pastor de ovelhas, embora a unção de Deus já estivesse sobre ele e ele já fosse um escolhido para ser rei em Israel. Mas a unção de Deus já estava sobre ele. E ele, como pastor de ovelhas do rebanho, quando apareceu um urso, quando apareceu um leão arrastando a ovelha, ele foi atrás do leão, pegou o leão pela barba, lutou com o leão e o matou. Nós vemos também um urso, são animais ferozes, animais fortes, né? Que se levantaram também, pegaram a ovelha da vizinho, né? Na época ele era ainda um adolescente. Ele foi atrás do urso, pegou o urso, tirou a ovelha de sua boca e o matou. Então o que nós vemos com isso? Qual é o pastor? Né? O que Davi era? Ele era um pastor. E quem é o nosso pastor? O nosso pastor é aquele que está lá em Salmos, de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ele tem cuidado de nós. Então, o nosso pastor é o Senhor. Então não precisa ter medo, ele tem cuidado de nós. Como diz lá em Salmos 34 e verso de número 19: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Por quê? Porque ele é o nosso pastor. Ele tem cuidado de nós. Muitas vezes, Satanás, o adversário de nossas almas, ele quer nos atacar como um leão. Mas quem é o leão verdadeiro da tribo de Judá? É o Senhor dos exércitos. Ele é o leão da tribo de Judá. O inimigo quer parecer-se com ele, então ele se disfarça de leão, né, também muitas vezes, e ele tenta rugir para nos causar medo, né, para nos causar pânico. Ele fica ali de longe rugindo para que nós possamos ficar com medo, mas o Senhor é que é o leão verdadeiro, né? E ele nos livrará, porque a Bíblia diz que o Senhor livra. Salmos também, de número 9, verso 17, diz assim: Os ímpios serão lançados no inferno, e toda a nação que se esquece de Deus. Todos que se esquecem de Deus são ímpios, né? Que se esqueceram de Deus. Então, o que acontece? Deus é o nosso pastor. O nosso pastor é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, é o leão da tribo de Judá. Ele peleja por nós, ele vai pelejar nesta causa. O inimigo pode se levantar contra você, rugindo como leão. O meu Senhor, ele vai pegar esse leão pela barba e vai acabar com a raça dele, né? Lá em Salmos, também, Salmo 109, nós vemos também um verso que fala que o rei Davi, quando ele estava pedindo para Deus em prol, orando, né, que tinham muitos inimigos atrás dele, o perseguindo injustamente. Então o rei Davi, ele ora a Deus e ele coloca esses inimigos nas mãos de Deus. Só que tem uma coisa curiosa nesse salmo. Ali no Salmo 109, Davi pede para que Deus coloque sobre esse inimigo dele um ímpio e para que Satanás esteja à sua direita. Olha só que coisa forte isso, né?
Olha, Salmo 109 e verso de número 6. Está escrito assim: põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. O que isso está falando? Está nos relatando o que acontece com aqueles que perseguem o povo de Deus. Se tem uma pessoa perseguindo você, um ímpio, pior ainda, vai estar perseguindo essa pessoa. É isso que Deus faz. É isso que está também falando aqui em Salmos 109 e verso de número 6. Um ímpio aqui representa uma pessoa extremamente maligna. Alguém que vai oprimir, julgar de forma cruel essa pessoa. E Satanás, ainda à sua direita, simboliza uma influência demoníaca à sua direita, guiando essa pessoa. Olha, isso é uma coisa mesmo realmente terrível para um inimigo que persegue o povo de Deus. Ele passará por isso. Então, sobre ele, Deus coloca um ímpio, uma pessoa pior, para persegui-lo também. Por que Deus faz assim? Para que ele possa se arrepender, né? Deus ainda dá uma oportunidade para que ele se arrependa. Davi está pedindo a Deus, então, por justiça, né? Se o perseguidor não se arrepender, que ele seja entregue a um sistema espiritual, mais ou menos em outras palavras, né? Terreno e perverso. Que ele conheça o que é viver sobre o domínio daquilo que ele mesmo pratica. Então, que este inimigo aprenda o que é ser perseguido, em outras palavras. É isso que o rei Davi está pedindo para Deus. E é isso que acontece mesmo com aqueles que perseguem o povo de Deus. São abatidos. A mão do Senhor se levanta contra eles, porque o Senhor é o meu pastor. Isso diz tudo, né? O Senhor é o meu pastor. E o papel do pastor é proteger o rebanho, as ovelhas. Então o Senhor é comparado ao pastor não é à toa. Ele é comparado ao pastor porque ele protege o seu povo como a menina de seus olhos. Que Deus pode levantar o ímpio como juízo sobre outro ímpio? Sim, Deus faz. Deus faz. Ele levanta um outro ímpio como juízo sobre aquele ímpio que te perseguiu. E olha, pode ser uma pessoa 10 vezes pior, hein? Pode ser uma pessoa 10 vezes pior, porque ainda tem Satanás à sua direita. Então, é uma coisa mesmo de arrepiar, né? Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 28, como que o acusador age, como que Satanás, o inimigo de nossas almas, como que ele age na vida da pessoa. Romanos 1, de 24 a 28. Diz assim a palavra de Deus: portanto, Deus também os entregou à imundícia por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem os seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Olha então essa palavra, né? Deus os entrega aos seus próprios desejos malignos e carnais. Deus os entrega. Ele mesmo os entrega. Além desta pessoa também ela ter Satanás à sua direita para guiá-la, Deus ainda entrega essa pessoa aos desejos da própria carne. Ela é severamente punida. Que o julgamento pode vir de forma total, tanto no plano terreno, como um ímpio que o persegue, como no plano espiritual, que Satanás à sua direita irá causar uma devastação na vida dessa pessoa. Então, meus irmãos, é muito sério, né? É muito sério, porque nós temos um pastor. Então, ai daquele que toca nos ungidos de Deus. Ai daquele. O justo, ele tem Deus à sua direita. Está lá em Salmos 16 e 8. Vamos ler aqui, né? Salmos 16 e 8. Tenho posto o Senhor para sempre antes de mim, porque ele está à minha mão direita, eu não serei abalado. Olha que salmo lindo, né? O Senhor, ele está à direita do justo, e à direita do ímpio, que persegue o justo, está Satanás. Olha, meus irmãos, isso é um assunto muito sério. Deus, ele peleja por nós e ele nos livra
como o pastor livra a ovelha do seu rebanho. Não é à toa que está registrado na Bíblia que o Davizinho fez isso contra o urso, contra o leão que estava ali atacando o seu rebanho. Não é à toa que está escrito isso. Está escrito por quê? Porque Deus também, como nosso Senhor e nosso pastor, ele também parte para cima do inimigo para nos defender. A mão do Senhor é contra os nossos inimigos. E ai deles se não perceberem isso a tempo, né? Ai deles. Olha só o que está escrito aqui, Salmos 21, 8 e 9. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua destra alcançará os que te odeiam. Tu os tornarás como fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor os destruirá na sua indignação, e o fogo os consumirá. É bom nós sentirmos protegidos, né? Deus, ele nos protege, Deus nos guarda. Amanhã você vai olhar para trás, onde estão os meus inimigos? Você vai pensar assim, onde estão, né? Sumiu todo mundo. Deus já cuidou de cada um deles. A mão do Senhor alcança e persegue os inimigos. A destra do Senhor, a mão direita do Senhor, que está do nosso lado, ela também nos guarda contra os nossos inimigos. E a mão dele também ela se volta contra os nossos inimigos. Mas se nós também não andarmos na linha, bate contra nós também, porque Deus nos corrige, né? Então nós temos que também estar vigiando o tempo todo e em alerta. E ai de nós se cairmos, ai de nós se pecarmos, porque a mão do Senhor, o Senhor nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Então, o que é a justiça? É não descambar nem para a direita nem para a esquerda. Então, ele fica ali no centro. Quem sai da direção, paga o preço. Assim também como nossos inimigos pagarão, né? Nossos inimigos também pagam. Mas só que tem uma coisa, né? Para você pertencer ao rebanho de Deus e ser pastoreado por ele, tem que ser ovelha. Não adianta querer ser bode, querer ficar dando cabeçada. Não adianta. Tem que ser ovelha. Como que a ovelha é? A ovelha é humilde. É um animalzinho carinhoso, além de ser humilde também. Então, meus amados, o que nós aprendemos com isso? Temos que ser ovelhas, temos que ser humildes, para podermos pertencer ao rebanho de Deus. Então, existem algumas restrições. Não é para qualquer um pertencer ao rebanho de Deus, para ser pastoreado por ele, porque o pastor protege o rebanho, né? Então, é preciso ser ovelha para poder participar, para poder estar ali sendo protegido por Deus. Deus permite certas provações, ele permite sim que passemos por algumas coisas, mas é para nos abençoar, para nos dar dons espirituais, para nos fazer crescer degrau por degrau na fé, na graça, crescermos na graça e no conhecimento. Então, algumas coisinhas Deus permite contra a nossa vida, mas o inimigo ficar no nosso cercando o justo, aí Deus se levanta para proteger e defender o aflito. Então, irmão, concluindo, né? Só concluindo aqui, Deus permite que o seu servo sofra, ele permite que os seus servos passem por algumas dificuldades, mas é para nos crescer, para nos fazer crescer. Mas também Deus não permite o ímpio ficar por muito tempo nos perseguindo, até porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, é permitido só por um tempo que ele faça alguma maldade, que ele faça alguma coisa contra nós. Mas o Senhor se levanta. O nosso Deus é como ele é como o leão da tribo de Judá, né? E ele é o pastor do seu rebanho. Então, esse rebanho tem um pastor. Não é um rebanho perdido que qualquer um pode pegar, fazer o que quiser, não. Temos um dono, temos um pastor que cuida de nós. Como está escrito lá em Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Mediante esta palavra, tenha fé, tenha esperança,
Nós temos um pastor que cuida de nós, que é o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso pastor. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.